Olá, estamos iniciando mais um Pode Planejar. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a minha sócia Magda Vorman, que vai nos acompanhar hoje nessa edição diferente. Até hoje nós estávamos trabalhando com podcasts com empreendedorismo, ou seja, entrevistando empreendedores que são clientes nossos da Planejar, e hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão de negócios. Magda, por favor, se apresente. Olá, então, meu nome é Magda Vorman, sócia da Planejar Contabilidade e da Meta Assessoria Financeira. E é um prazer estar aqui hoje contigo, nosso professor, né? Porque o Nildo é o nosso professor, sempre, né? A gente aprende muito com ele. Então, hoje ele vai nos dar muitas dicas aqui de empreendedorismo. Eu sou o Arsenildo Nunes, sócio da Planejar Contabilidade, da Meta Assessoria Financeira. Sou contador e não professor, né? Já estive professor ao longo da minha jornada, né? Trabalhei bastante tempo como professor, mas eu não sou mais professor, Magda. Hoje eu procuro ensinar um pouco do que eu sei para as pessoas que trabalham diretamente com nós e com os nossos clientes, né? Então, levando informação para o nosso cliente. E por isso nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gestão de negócios. Para muitos, o que nós vamos falar são coisas básicas, mas o básico, né, também precisa ser dito. Porque muitas vezes a gente diz, mas isso é óbvio. Para quem que é óbvio? Para nós pode ser óbvio, mas para algumas pessoas o óbvio precisa ser repetido várias vezes, né? Então eu costumo dizer sempre, tanto lá na Planejar quanto para os nossos clientes, que não se faz gestão sem informação. Para fazer gestão nós precisamos de informação. E informação da onde vem? Vem de vários lugares. A contabilidade é uma das fontes de informação. O Deming, lá no seu livro de gestão da qualidade, já dizia, e isso já vem de muito tempo, não sou eu que estou dizendo, né? Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, o que o Deming está dizendo com isso? Que para que nós tenhamos sucesso no nosso negócio, independente de que tipo de negócio, de que segmento, de que ramo, de que porte que seja o negócio, nós precisamos gerenciar o negócio. Nós precisamos ter gestão. A gestão é importante para qualquer segmento e para qualquer porte de empresa, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. É um desafio. E que serve para todos os empreendedores também, né? Para que abrimos um negócio próprio? Bom, isso é muito relativo, né? Porque tu pode ter vários motivos. Tu tem um sonho e tu quer empreender. É um desafio também que tu pode colocar na tua vida. Tu quer ganhar dinheiro, né? Tu quer ter lucro. Muitas pessoas, quando se aposentam, fazem isso, né? Elas querem empreender, porque, na verdade, tem pessoas que trabalharam, por exemplo, a vida toda como CLT e chega um determinado período que, agora eu vou empreender, né? Então, porque tem o sonho de ser um empresário, mas nem sempre tem a preparação para isso, né? E também, às vezes, é falta de alternativa, perdeu o emprego, vou empreender, que também não tem a experiência necessária para empreender, e por isso que as empresas normalmente não duram tanto tempo. Então, é muito importante a gente ter uma boa assessoria, né, ou um conhecimento para que isso aconteça. Como tu disseste, medir, né, medir é muito importante. Muito bem. A Magda comentou, né? Às vezes se abre um negócio, né, por necessidade. Alguns por oportunidade, então enxerga a oportunidade de abrir um negócio, e outros por necessidade. Autorrealização também, né? Mas então a pergunta era, para que abrimos um negócio próprio? Né? Eu tenho uma resposta. Ela é bem curta e tem só 5 letrinhas.
para essa pergunta. Por quê? Para nós termos autorrealização, para nós desenvolvermos a comunidade, a sociedade, o ambiente onde nós estamos inseridos, para que a gente consiga gerar emprego, para aquelas várias outras coisas que a gente diz, vou abrir um negócio para isso, para autorrealização, para tudo isso eu preciso de dinheiro. Né? Não se faz negócio sem dinheiro. Com certeza. Para que o negócio tenha sucesso, necessariamente eu tenho que gerar resultado positivo. O nome disso é lucro. Então, para que nós abrimos um negócio? Para ter lucro. O lucro vai fazer com que o negócio se desenvolva, o negócio cresça, a empresa gere oportunidades de emprego, a empresa gere oportunidade, qualidade de vida para as pessoas que lá estão trabalhando, né? A empresa consiga se desenvolver, contribuir com o mundo onde estamos inseridos, mas precisa de lucro. Sem lucro, a empresa vai deixar de existir logo ali na frente e o resultado disso vai ser desemprego, as pessoas que estavam trabalhando vão ficar desempregadas. Muitas vezes, os impostos que a empresa devia ficou devendo, né? Não teve condições de pagar, né? E fechou a empresa porque não tinha lucro. Então, é importante nós sabermos que gerenciar um negócio é nós estabelecermos claramente quais são os objetivos do nosso negócio. O que nós queremos, né? E quando nós estabelecemos os objetivos, nós falamos, um deles é obter lucro. Este é um objetivo. Obter lucro, para quê? Para que a empresa possa crescer. Então, crescimento passa a ser um outro objetivo, né? Geração de empregos passa a ser um outro objetivo. Então, entender o que nós queremos fazer. Estes são os nossos objetivos. A partir do momento que nós escrevemos esses objetivos, nós passamos a entender por que nós estamos ali. E quando nós entendemos, então nós temos que fazer o quê? Estabelecer metas de como atingir aqueles objetivos. A partir do momento que eu estabeleço metas, eu quantifico o que eu estabeleci de objetivo. Por exemplo, eu quero ter lucro. Sim. Quanto de lucro? Então, quanto por cento eu quero de lucro em cima de um determinado produto? Isto é estabelecer a meta, é definir a medida, né? Mas a meta, no meu entendimento também, ela precisa ter disciplina. Porque eu posso ter a meta de atingir um determinado valor, eu posso ter a meta de ter um crescimento, mas se eu não tiver disciplina, se realmente eu não estiver focado nisso, eu não vou atingir, correto? Este é o próximo passo do gerenciar. Então, o gerenciar é definir objetivos, quantificar esses objetivos, ou seja, estabelecer as metas e medir, controlar, acompanhar. Isso a gente chama de indicadores. A partir do momento que eu tenho os indicadores, eu vou fazendo o acompanhamento destes resultados. Então, gerenciar é isso. Gerenciar não é só definir o objetivo e deixar a vida me levar. É isso aí. Não. Gerenciar é definir os objetivos, estabelecer a meta do objetivo, o quanto eu quero. Eu quero gerar empregos. Quantos? Eu quero gerar 10 empregos até o final de 2024. Esta é a nossa meta. Qual é o nosso indicador? Acompanhar mensalmente quantos empregos eu estou gerando para chegar no final do ano com a minha meta atingida e, portanto, o meu objetivo cumprido. Então, gerenciar é estabelecer objetivos, definir as metas e medir, controlar o que nós estamos fazendo. Faço isso no final do ano? Jamais. Faço isso diariamente. Faço isso mensalmente. Então, se eu quero um lucro, estabeleci que o lucro da minha empresa é de 15%, é de 10%, eu acompanho ele frequentemente, constantemente. Se não, eu vou chegar no final do ano e eu não gerenciei o meu negócio. Eu cheguei no final do ano e descobri que
não alcancei o objetivo. E não tenho mais tempo para corrigir, para que eu consiga chegar na meta estabelecida. Eu tenho que corrigir muito antes, né? Deixa eu te fazer um questionamento aqui que eu acho que é bem interessante te trazer uma pergunta aqui que é o seguinte. Normalmente, né, eu já vi casos assim que a pessoa ela trabalhava com o CLT e ela resolveu empreender, certo? E em um determinado tempo, esse lucro... Só uma coisa. Por vontade própria ou por necessidade? Por vontade própria. Muito bem. Né? Era uma autorrealização da pessoa, muito bem. Ela abriu seu negócio, mas ela não conseguia entender, eu acho que aqui é interessante a gente deixar claro isso, que ela tem que ter um salário e ela só pode tirar aquele salário da empresa e o lucro não é para ela tirar o lucro para comprar caminhonete, comprar a chácara e etc. É para investir na empresa. Esse seria o correto. Então, isso é interessante, né, a gente também comentar, porque a prática, na prática é diferente, né? Vamos falar um pouco disso também, Magda, porque assim, ó, é óbvio, mas que precisa ser dito. Precisa ser dito, exatamente. Porque quando a gente fala de negócio, nós não estamos falando de grandes corporações que tem toda uma estrutura e que tem todo um conhecimento de gestão atrás dessas grandes corporações. Nós estamos falando da Magda empreendedora, nós estamos falando do Nildo empreendedor, nós estamos falando do Joãozinho empreendedor, da Mariazinha empreendedora, nós estamos falando de pessoas comuns que não têm conhecimento, na grande maioria das vezes, de gestão, e à medida que entram no negócio, que resolvem empreender, precisam adquirir estes conhecimentos e precisam separar algumas coisas. Mas olha só, Magda, vamos falar um pouquinho de lucro, né? Nós temos lucro, né? Para que a gente consiga fazer tudo aquilo que nós falamos, autorrealização, geração de emprego, contribuir com a comunidade, com a sociedade onde nós estamos inseridos, né? Tudo isso, nós precisamos de lucro. Como é que uma empresa tem lucro? O que é o lucro de uma empresa que muitas vezes as pessoas também não conseguem diferenciar do que é lucro e o que é caixa, o que é dinheiro que sobra na empresa. Muito bem, gente. Então vamos lá. Lucro é o resultado de tudo aquilo que nós vendemos, seja produto produzido, seja produto revendido, seja serviço prestado. Então, quando a gente fala de receita, a gente fala de receita de vendas, né? Venda de serviço ou venda de produto. E aqui nós estamos falando sempre de empresas de mercado, não estamos falando de organização não governamental, de fundações, daquelas que não têm objetivo de lucro, tá? Sendo que mesmo essas precisam de resultado positivo, de superávit, para conseguir se manter. Mas nós estamos falando de empresa de mercado. Estamos falando de uma prestadora de serviço, de uma empresa de comércio, de uma indústria, né? Então nós precisamos ter vendas. Se não tiver venda, necessariamente já não vai ter lucro. Então o primeiro passo é ter venda. Quando nós vendemos alguma coisa, seja produzido, seja um serviço, ou seja, né, industrializado, nós temos uma carga tributária, que são os impostos. Então, estes impostos nós tiramos da nossa venda, nós descontamos da nossa venda e a partir dali nós temos o que a gente chama de receita líquida. Receita líquida é a venda livre de impostos, que é aquilo que, entre aspas, sobra para a empresa depois da empresa pagar os impostos devidos. Normalmente, numa empresa de comércio e numa empresa industrial, o que consome a maior parte da receita é o custo da mercadoria. É quanto que eu pago uma mercadoria para revender. Comprei um copo e vou revender o copo. Quanto me custou esse copo para eu saber quanto que eu vou ter que vender ele depois. Então, isso é o custo da mercadoria, que é o primeiro item, que é o mais pesado no comércio e na indústria, que é o que mais consome a nossa receita, que nós temos que ter muito claro quanto que nos custa cada coisa dessas. Se eu vou produzir alguma coisa, eu compro matéria-prima, comprei lá, eu produzo uma capa de computador, né? Eu tenho a matéria-prima para essa capa,
quanto que eu uso de matéria-prima, quanto que custa essa matéria-prima, quanto que custa a máquina para produzir e quanto que custa a mão de obra para produzir. Este é o custo. Então a gente tem que ter muito claro quanto que custa cada mercadoria revendida, cada mercadoria produzida e cada serviço que nós vamos fazer. Porque também no serviço o custo é um componente muito importante, porque no serviço o custo principal é a mão de obra, né? A Magda comentou antes que tem que saber quanto que é o salário que eu quero ganhar enquanto empreendedor e quanto que eu vou tirar da empresa. Este é o meu salário. Este é o meu custo naquele serviço que eu vou prestar. Perfeito. Depois disso, a gente tem várias outras coisas. Tem as chamadas despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas com vendas, despesas financeiras, que nós chamamos que são as despesas gerais. Tudo isso, ao final de tudo isso, tem lá minha receita com vendas. Vamos botar números para exemplificar, Isso. tá, Mike? Melhor. Vamos lá, eu tenho uma receita bruta, vendi 350 mil reais num mês. Tá? Então, vendi 350 mil reais, sei que a minha carga tributária em cima desta venda é, em média, 12%. Então, desses 350 mil, eu tiro os 12%, tiro 42 mil da minha receita bruta e sobrou lá o que a gente chama que é a receita da empresa, aquela receita líquida. Uhum. O meu custo de mercadoria, vamos pensar que nós estamos falando de um comércio. O meu custo de mercadoria, aquelas mercadorias todas que eu comprei para revender, elas representam 52,5% do meu preço de venda, né, do meu preço líquido de venda. Então, eu tenho lá que o meu custo de mercadoria foi 161.700. Então, tenho lá, receita líquida, 308 mil, tiro 161.700 e eu tenho de despesas gerais da empresa, custo de pessoal, dos meus vendedores lá da loja, dos atendentes da loja, custo de aluguel, custo de energia elétrica, custo de telefone, todos os custos de marketing, que é importante, né? Então, todos estes custos que eu tenho na loja representam 92.400. O resultado disso tudo, eu tenho um lucro de 53.900 em cima desta venda de 350 mil. Isto é lucro. Então, este é o resultado positivo. A partir do momento em que eu consigo olhar esta estrutura, receita, impostos, custo, importante. despesas, analisar as despesas, eu chego lá na minha última linha do que a gente chama da demonstração de resultado do exercício, DRE, e eu tenho lucro. Né? Este lucro, eu vou quantificar ele. Lembra que eu comentei lá, eu tenho que estabelecer, eu tenho que quantificar, eu tenho que estabelecer a meta. Qual é a minha meta de lucro? A minha meta de lucro é 20% em cima da minha venda. Quando eu vou medir esse aqui, pego o meu lucro e divido pela minha receita líquida, eu cheguei a 17,5%. Tenho lucro, não estou atingindo a minha meta. Isso aí. Então, qual é o próximo passo do gerenciar agora? Estabeleci um objetivo que eu queria lucro. Lembra? O objetivo era lucro. Estava lá. Voltei lá para o gerenciar. Objetivo, lucro. Quanto de lucro? 20%. Era a meta. Medi. Cheguei no final do mês e atingi 17,5%. Tenho lucro, mas não estou dentro da meta. A outra parte do gerenciar. Lembra? Sim. Agora a gente vai fazer o quê? Corrigir o que teve de desvio para ter só 17,5% de lucro e não os 20% que era a nossa meta. Como é que a gente faz isso? Aumentando o volume de venda, né? A gente pode fazer de diversas formas, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar. Por que não consegui atingir a meta? Né? Aonde eu tenho que corrigir, qual é o desvio que eu tenho que corrigir para no mês seguinte atingir a meta. Lembra que não é lá no final do ano, Sim, né? Na verdade. O que acontece na prática muitas vezes? O pessoal deixa para o final do ano para medir qualquer índice, né, que venha a ocorrer. Mas é interessante porque depois que tu tem essa informação, aí sim tu vai trabalhar a estratégia do negócio para mim poder atingir o objetivo, né? Sabe que eu vejo muito isso? A gente pode trazer um exemplo muito simples aqui que eu sempre admiro muito as donas de casa.
as senhoras que administram o seu lar, porque elas têm um valor que elas têm que comprar os alimentos, elas têm que pagar a conta da luz, a conta da água, né? Todas as suas despesas e ainda tem que sobrar dinheiro. Não é assim que funciona? Deveria ser assim que Não, mas deveria funcionar. Sempre funciona, elas também mas são empreendedoras também, né? Porque tem que guardar dinheiro depois para o filho ir para a escola, material escolar que tem que comprar. Eu acho que esse exemplo assim é muito legal, sabe? Porque eu admiro demais pessoas que fazem isso, que são empreendedoras, no meu ponto de vista. Mas olha só... É um tipo diferente de empreender, Sim. né, Magda? Porque quando a gente fala em empreender... Não, eu sei, eu só trouxe um exemplo prático assim para quem está escutando também associar, porque eu valorizo muito essa pessoa que cuida também desse dinheiro do lar, né? Porque ninguém consegue atingir o objetivo se não tiver economia, tanto na pessoa física quanto na empresa. Mas olha só, às vezes tu tem o lucro. Aí o lucro foi 53 mil que tu falou ali, né? Pelas tuas contas. Mas eu tenho 100 mil reais no caixa. Tá? Normalmente, eles confundem isso. Não, mas eu tenho 100 mil no caixa, por que eu não posso tirar 100 mil? Por que tu está me dizendo? Então, agora tu explicou, tá? Mas isso... Não, eu ainda não expliquei. Tu ainda não explicou. Nós vamos falar um pouco... Mas vamos chegar lá, né? Porque isso também, é muito importante para o empreendedor entender. Muito né? bem. Ou então, ao contrário, né? Eu não tenho caixa e tenho lucro na empresa. Mas por que eu não posso tirar? Tu não tem caixa? Como assim? Então, isso tu vai explicar, né? Porque isso é muito importante. Não, eu não vou explicar de não ter caixa e tirar dinheiro da empresa, porque se não tem caixa, a gente não deve tirar dinheiro da empresa. Mas olha só, então, gente, ó. Lucro não é causa de nada. Lucro é consequência de coisas que nós fizemos para que gere este resultado positivo. Então, quando nós falamos em vender mais, gastar menos, é para maximizar o nosso lucro. Exato. O lucro ele é consequência das ações que nós tomamos na nossa gestão, no nosso gerenciamento do nosso negócio. Então, se eu preciso aumentar o meu lucro aqui, lembra dos 20%? Como é que eu faço para aumentar? Então, a gente tem várias alternativas. A Magda questionou assim, bom, olhamos lá para a contabilidade. Eu falei ali que nós olhamos um DRE bem básico, bem simples, e que nós tivemos um resultado, um lucro de 53.900 e que deu 17,5% em cima da nossa receita. Legal, maravilha, não atingimos a nossa meta, mas temos resultado positivo. E um bom resultado, né? Porque um lucro de 17 mil é um bom resultado. Não está dentro da nossa meta, mas é um bom resultado. A contabilidade, Magda, está me dizendo que eu tenho lucro. E a Magda me perguntou, mas onde é que está esse dinheiro? Cadê esse dinheiro no meu caixa? Eu estou olhando que tenho lucro, mas olho para o meu caixa, vou lá para o caixa, não tem dinheiro. O que acontece? Por que eu não tenho dinheiro? Então vamos pensar que, primeira coisa, nunca, jamais, devemos misturar o que é CPF do que é CNPJ. Perfeito. O que eu quero dizer com isso, Magda? É aquela tua pergunta lá, né? As pessoas dizem assim, eu tenho lucro, então eu posso tirar o lucro da empresa. Posso tirar o lucro da empresa, desde que eu tenha os meus objetivos traçados, quanto que eu tiro de lucro, quanto que eu vou reinvestir no negócio. Mas, à medida que eu misturo o que são as minhas contas, a conta da dona de casa ou a minha conta de casa com as contas da empresa, eu começo a perder o controle do que efetivamente é da empresa e o que é da pessoa física. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, vale para qualquer negócio, vale para qualquer porte de negócio, vale para qualquer segmento de negócio, isso é, não mistura as coisas da pessoa física com a pessoa jurídica. A conta de luz lá de casa eu pago pela empresa. Isto tem que ser pago pela pessoa física com o salário, o prolabore, aquele que tira da empresa, da sua remuneração. Mas controla as suas contas de casa como se fosse a dona de casa. Controla as suas contas da empresa como investidor, como empreendedor. Primeiro ponto, separa
o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Então, esta é a primeira lição para o empreendedor, aquele que não tem a gestão por trás dele, aquele empreendedor que resolveu melhorar de vida criando um negócio, ou aquele que, por necessidade, perdeu um emprego, resolveu abrir um negócio próprio. Separa o que é pessoa física de pessoa jurídica. Perfeito, não paga a conta do colégio do filho com dinheiro da empresa. Pode pagar com dinheiro da empresa se aquele dinheiro fizer parte da tua remuneração. Até porque eu entendo que se tu fizeres isso, de ficar misturando, te gera um certo conforto, como se tu tivesse realmente ganhando dinheiro suficiente para pagar as tuas contas pessoais. E que, na verdade, não é a realidade. Às vezes, então, o desconforto, ele gera o quê? Ele gera muito mais negócios do que a zona confortável, no meu ponto de vista. Às vezes a empresa, a contabilidade está mostrando que a empresa tem lucro, né, e eu não tenho dinheiro para pagar as contas da empresa. Exatamente. Né? Só que eu não estou enxergando que eu estou usando dinheiro para pagar as contas da empresa, para pagar a conta da pessoa física. Então, separa isso. Separado isso, não tenho mais nada misturado. Agora eu sei o que é conta minha, o que é conta da empresa, o que é obrigação minha, o que é obrigação da empresa. Então agora vamos analisar onde é que está esse dinheiro do lucro. Né? A Maida perguntou, tá, mas eu tenho lucro, mas não tenho caixa. Pode acontecer? Pode. E a contabilidade pode nos mostrar isso. Então, se nós olhar para a contabilidade, for analisar o que tem lá na contabilidade, aonde que eu estou aplicando o meu lucro? Primeiro ponto, quando eu vendo alguma coisa, tiro as minhas despesas, os meus custos e as minhas despesas, que sobrou lucro, eu tenho que receber do meu cliente. Então esse é o primeiro aspecto, porque o lucro só vira caixa à medida que eu recebo este valor do cliente. Se o cliente não me pagar, é inadimplência, inadimplência gera prejuízo, não gera caixa. Mas digamos que tudo que nós vendemos, os nossos 350 mil de vendas lá, nós recebemos, portanto, nós geramos um caixa de 53.900. Vamos ver aonde que... Por que não tem esse dinheiro no caixa? A empresa, ela pega o dinheiro que está gerando e diz assim, bom, eu tinha lá meia dúzia de blusinha para vender no meu comércio, eu tinha mais meia dúzia de calça, tinha mais uns calçados, tinha mais algumas outras coisas e eu preciso aumentar o meu estoque para vender mais. Então, o que eu faço? Compro estoque, aumento o estoque. Eu pego 25 mil lá dos meus 53.900 de lucro e boto em estoque. Então, eu já não tenho mais dinheiro, eu tenho estoque, o meu caixa já não tem 25 mil. Ainda, eu compro lá um veículo para fazer entrega de mercadoria que eu estou vendendo. Então, comprei um veículo, peguei lá um veículo de 35 mil, paguei, tirei o dinheiro do caixa, 35 mil e paguei este veículo. O que aconteceu? Eu tenho um veículo e não tenho mais dinheiro no caixa. O resultado desta brincadeira é que eu olhei para o meu caixa, lá para a minha conta corrente do banco, e o banco está me dizendo assim, olha só, Nildo, tu está devendo aqui para o banco 6.100. E aí? Aí eu pergunto para a Magda, mas a contabilidade disse que eu tinha 53.900 de lucro, por que não tem dinheiro no caixa? Porque eu usei esse dinheiro em investimento do negócio. Eu nem tirei ele para o sócio. Não foi isso que nós fizemos. Nós não distribuímos lucro para o sócio. Foi reinvestido no negócio. Uma parte para aumento de estoque, uma parte para um veículo, que poderia ser para uma indústria, uma máquina. Imagina que a gente tem uma pequena indústria têxtil e que precisa de máquinas para conseguir produzir mais. Então, o que eu faço? Compro máquina. Usei o dinheiro do caixa para isso. Olhando para o meu caixa, eu estou com caixa negativo. Olhando para a contabilidade, eu tenho lucro. Quer dizer que esse lucro sumiu? Não, ele não sumiu. Ele foi reinvestido no próprio negócio. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter sempre em mente.
Resultado, lucro é uma coisa, geração de caixa é outra. O lucro, ele gera caixa sempre que eu receber, se não tiver inadimplência, o que eu recebo, ele vai gerar caixa em algum momento. Só que muitas vezes, quando eu gero esse caixa, eu já gastei ele. Eu já comprei mais estoque, eu já comprei uma máquina, eu já dei mais prazo de pagamento para o meu cliente, eu vendia à vista, vendia para pagar com cheque para 7 dias, né? E agora eu comecei a vender com cartão, então eu já demoro mais tempo para receber. Exato. Então, o caixa ele vai gerando à medida que estes pagamentos das nossas vendas vão entrando, senão não gera caixa. E à medida que eu vou gastando este caixa, eu fico sem caixa. Eu costumo dizer sempre, né, Magda? A Magda me conhece já há bastante tempo. A gestão de caixa é uma gestão inteligente. Se faz gestão só com caixa? Não, jamais. Mas gestão de caixa é uma gestão inteligente. Porque as empresas elas não quebram por falta de lucro. As empresas elas quebram por falta de caixa. Né? Muitas vezes a empresa quebra ao crescer. Por quê? Porque ela cresceu de forma desordenada, de forma desorganizada, entrou num alto endividamento e que o crescimento não foi exatamente aquele que estava planejado. O resultado, a empresa fica altamente endividada, tomando recursos caros, recursos de terceiros, recursos bancários, e isso faz com que a empresa venha à falência. Então, sempre temos que olhar aonde estamos aplicando aquele lucro que foi gerado. Aí nós começamos a entender um pouquinho do que é o lucro e do que é o caixa e por que que o meu caixa não tem dinheiro. Isso eu chamo de o poder do conhecimento. Ó, quem estiver nos assistindo tem que prestar bastante atenção, porque conhecimento é que faz a diferença. Né? Não é que as pessoas não saibam o que estão fazendo, elas não têm o conhecimento. Às vezes falta isso, né, para o empreendedor que está começando. Daquilo que tem que fazer, como deve gerenciar a sua empresa, como esses indicadores. A pessoa não tem noção, ela tem um dinheiro, ela quer empreender, ela tem a ideia, ela tem um sonho, mas falta o conhecimento e por isso que eu acho que é bem importante sempre procurar, né, alguém que possa te auxiliar nesse sentido, porque ninguém sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo uns com os outros. A gente só sabe, o que a gente sabe é que cada vez a gente sabe menos. Né? É verdade. Então, quanto mais eu estudo, mais eu me sinto na necessidade de estudar mais, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova e isso é muito legal. Então, o Chico Anísio tinha um personagem, né, que era um mestre, que dizia justamente isso, né? Quanto mais eu acho que sei, menos eu sei que sei, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem que estudar, né? Tem que aprender. As coisas se renovam, coisas... Né? O meu sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Com certeza. Então, tudo isso é renovar, né? É aprender cada vez mais. Uma outra pergunta aqui. Não, mas deixa só te falar, para complementar isso que tu falou. Eu acho que tu tem toda essa vontade, mas tu tem que ter performance, né? Tu tem que treinar, na verdade, a usar essas ferramentas. Tu tem que realmente estudar todos os dias e cobrar de ti mesmo o melhor. Eu não sei se é essa expressão que eu queria usar, mas é isso aí. É o hábito, né, que vai te ensinar a tu ficar mais forte. E não é fazer uma grande mudança, né? Eu acho que a cada dia, se tu fazer um pouquinho, né, tu vai criando aquele hábito pequenininho e tal. Quando tu vê, tu tem um resultado enorme. Olha só, Magda, olha só. Nós pegamos um único indicador. Lembra dos indicadores lá no DIR, né? Indicador. Nós pegamos um único indicador que é um indicador de lucro. É saber quanto que eu tenho de lucro. Isso é básico, então é básico, mas esse básico ele tem que ser repetido, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser monitorado. A gente trabalha com um único indicador? Não, jamais. A gente não trabalha com um único indicador. Vários são os indicadores que qualquer negócio pode ter. Quantos indicadores uma empresa precisa ter?
quantos forem necessários né? para a Isso aí. gestão eficiente do negócio. Nós falamos de lucro e falamos de caixa. Então, gerei lucro, quanto que eu tenho de caixa? Estou controlando, estou monitorando duas coisas na gestão do meu negócio. Tá? Nós também falamos de custo. Quanto que custa a minha mercadoria? Já começo a ter um outro indicador, que é qual é o percentual de custo da mercadoria do meu negócio. Tá? Então, a gente começa a ter outro indicador, que é custo. Já temos 3 indicadores básicos para a gestão do negócio. Quanto que representa as minhas despesas fixas da minha empresa? 4 indicadores. Isso aí. 4 indicadores básicos para a gestão do negócio e que todo empreendedor, todo empresário deveria utilizar. No mínimo esses. Só esses? Não. Tantos são os outros, porque quando a gente fala desses indicadores, nós estamos falando basicamente da contabilidade e do financeiro do negócio. Quando a gente fala em indicadores, a gente fala de diversos. Nós temos indicador de produtividade, indicador de qualidade, indicador de retrabalho, indicador de horas de treinamento de equipe para melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa performance, melhorar o nosso produto, agregar valor nele, consequentemente, vender ele com valor agregado maior, ou seja, preço maior, consequência de novo. Vamos lá. O que o lucro é? Consequência de várias outras coisas que nós fizemos para gerar este resultado. Né? Mas a outra pergunta que vem... Meu Deus, né? tem bomba. A outra pergunta que vem e que nós recebemos diariamente, né? O empresário tem lá, olhou, a gente mostrou o DRE para ele, diz para, olha só, neste caso aqui, tu teve um lucro de 53.900. Aí ele pergunta, tá, e como é que eu faço para aumentar esse negócio? Né? Então, como que eu consigo aumentar o meu lucro? Aumentar o lucro tem várias formas. A primeira delas é aumentar o preço de venda. Aumento o meu preço de venda, não mexo na minha estrutura. Se eu conseguir aumentar o meu preço de venda, eu consigo aumentar o meu lucro. Né? Aumentar o meu preço de venda, o mercado diz assim para mim. Isso aí. Não, se tu aumentar o teu preço de venda, tu não vai ser competitivo. Então, porque tu tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo. Qualquer segmento que nós entramos, nós vamos ter competição. Então, nós temos que olhar para isso. Então, aumentar o meu preço de venda, descartou, não é mais possível. No passado, era fácil. Com inflação, ninguém conseguia acompanhar os preços, então a gente conseguia aumentar o preço de venda. Hoje já não se faz mais isso. Tá? Mas a outra forma é aumentar o meu volume de vendas. É vender mais. Lembra que nós pegamos 25 mil do nosso lucro e botamos em mercadoria na nossa loja. Botamos em mercadoria na nossa loja. Agora o que nós temos que fazer? Aumentar o volume de venda. Né? Então vamos vender mais. Pelo mesmo preço, vamos vender mais. Esta é uma das formas de aumentar o lucro. Quando eu consigo aumentar o volume de venda sem mexer na minha estrutura, ou seja, a minha loja é a mesma, eu vou gastar a mesma luz, eu vou gastar o mesmo telefone, eu vou gastar o mesmo valor com as pessoas que estão trabalhando, talvez eu vou gastar um pouquinho mais de comissão, porque vendendo mais eu vou pagar mais comissão para as pessoas, né? Vou gastar o mesmo aluguel, a minha estrutura de custo fixo basicamente é a mesma. Então o que eu vou gastar mais? Eu vou gastar mais em impostos, vendi mais, tenho uma alíquota de impostos, vou gastar mais em impostos. Mas a minha estrutura física é a mesma. Então, eu gasto mais em impostos, eu gasto mais na minha mercadoria que eu comprei, porque financeiramente, mais mercadoria, gasto mais. Mas o percentual do meu custo é o mesmo. A consequência disso é, eu consigo aumentar o meu lucro de forma muito maior do que o crescimento da venda. Tá? Exemplo, se eu consigo aumentar a minha venda, lembra lá que nós tínhamos dito, vendi 350 mil, vou estabelecer um objetivo. Qual é o meu objetivo? Aumentar a venda. Vamos gerenciar de novo, vamos rodar nosso ciclo de gerenciamento lá. Estabeleci um objetivo, aumentar a venda. Quanto eu quero de nova para nova venda?
vou aumentar a venda em 30%. Então, estabeleci a meta, vou aumentar a venda em 30%. Aumentando a venda em 30%, então eu saí dos meus 350 mil e vou vender 455 mil. Eu sei que a minha carga tributária continua sendo os mesmos 12%, é uma alíquota. Então, sobre os 450, eu tenho 12%, assim como eu tinha 12% em cima dos 350. O que sobra para a empresa, então, eu tinha lá os 308 mil, agora com os 455, sobra 400.400 reais. Isto é o que sobrou para a empresa. O meu custo continua sendo o mesmo de antes, 52,5%, é quanto que custa a mercadoria que eu vou vender. Uhum. Eu tenho de custo de mercadoria 210 mil. Tá? A minha despesa fixa continua a mesma. Lembra que a nossa estrutura é a mesma. Eu gasto um pouquinho mais de comissão para os vendedores que vão vender mais e vão ganhar mais em função de estar vendendo Equipe mais. motivada. Então, a minha venda, o meu custo, que era de 92.400, ele passou a ser 100 mil. Praticamente 8 mil a mais, 7.600 a mais de comissão que eu paguei para os vendedores para aumentar aquela venda em 30%. Legal. Aumentei a minha venda em 30%, isso quer dizer que o meu lucro vai aumentar 30%? Não, o meu lucro não vai aumentar 30%, porque o meu lucro vai sair, no mesmo exemplo, de 53.900 para 90.190. Este é o meu novo lucro. O meu lucro, que era de 17,5% sobre a minha receita líquida, ele passou a ser 22,5%. Lembra da nossa meta lá de 20%? Era 20%, isso Opa, aumentei 30% a minha venda e passei a ter um lucro de 22,5%. Aumentei 30% a venda e aumentei o meu lucro em 67%. Então, como é que eu faço para aumentar o meu lucro? Aumentar vendas ou diminuir custo. Se eu conseguir fazer as duas coisas, aí não tenho o troféu de campeão, né? Sim. Porque se eu consigo aumentar a venda e consigo diminuir o custo, negocio melhor com o meu fornecedor. Né? Em vez de uma mercadoria que eu vendo por 100, eu pago 52,50, eu negocio com o meu fornecedor que eu não vou comprar uma unidade dele, eu vou comprar 10, mas eu quero pagar 50. Então eu consigo reduzir o meu custo. Né? Se eu consigo aumentar a venda, reduzir o meu custo, né? E manter a minha estrutura, o meu lucro ele cresce de forma exponencial. Tá? Eu saio de um percentual de lucro menor e vou para um percentual de lucro muito maior. Mas eu tenho certeza que com esse teu exemplo, a empresa conseguiu atingir esse objetivo e ter essa lucratividade maior com o estoque que ela tinha, porque ela fez gestão de pessoas. Ou seja, as pessoas estavam motivadas, elas ganharam a comissão, porque é um ganha-ganha, né? Isso faz parte, mas as pessoas fizeram acontecer. Concorda comigo? Concordo. Não existe negócio sem pessoas. Que é outro indicador que a gente... que é outro indicador que pode fazer parte, inclusive, da análise. Lembra quando nós falamos de indicador... Eu disse no começo, né? Nós vamos falar de coisas que são básicas, mas que são básicas que precisam ser ditas para todos os empreendedores, né? Porque senão nós vamos entrar naquela estatística do... Abri a empresa, não fiz gestão, não gerenciei o resultado do meu negócio e fechei a empresa. Então, assim, vários são os indicadores. Nós estamos falando basicamente de indicador econômico-financeiro. Sim. Nós não estamos falando de outros indicadores, mas lembra que eu comentei, né? Não, mas é sempre bom a gente lembrar isso também, né? Tem vários outros, né? Então, quando a gente fala em indicadores, nós falamos ali, né? Dos indicadores econômico-financeiros, nós falamos que 4 indicadores já nos ajudam na gestão do nosso negócio. Mas tem vários outros indicadores, muitos outros indicadores que podem ser utilizados. Exemplo, na Planejar, nós utilizamos 25 indicadores. E esses 25 indicadores, eles são o quê? São econômico-financeiro, indicadores da gestão de pessoas, são indicadores de processos. Então, todos os nossos processos são medidos, monitorados, controlados, né?
E indicadores que nós temos, indicadores de clientes. Então, nós temos lá quanto que nos custa um cliente, quanto que esse cliente gera de resultado, né? Quanto tempo eu dedico de horas para este cliente, como é que eu melhoro o processo para atender este cliente em menos tempo, consequentemente custar menos, né? Então, isso é indicador, né? São vários os indicadores. E nós estamos falando de indicador de serviço, né? Que eu acho isso bem interessante. A gente consegue medir. O Nildo está dizendo que a gente consegue medir o custo da mercadoria, mas a gente consegue medir o custo do serviço. Claro que sim. Quando nós falamos de serviço, e nós temos várias empresas que são clientes, que são prestadores de serviço. Quando nós falamos de serviço, o principal custo do serviço é a mão de obra. Lembra que lá na mercadoria nós temos 52,5% do custo da mercadoria, que é quanto que custa a camisa para eu revender? No serviço é a mesma coisa. Quanto que custa cada pessoa que está alocada àquele serviço, né? E quanto tempo ela leva para fazer aquele serviço. Se o custo da pessoa é 1.000 e eu tenho lá que ela levou 10 horas para fazer, então eu tenho que aquela pessoa custou para aquele serviço, digamos que ela trabalha 100 horas, é R$100 para aquele serviço. Quantas pessoas mais trabalharam naquele projeto? O Nildo, a Magda, né, a Clarissa, mas tantas outras pessoas. Ao final, a gente soma todos estes valores. Este é o custo deste projeto, deste cliente, deste serviço. É a mesma coisa, só muda a forma que a gente compõe isso, né? O lucro, lembrando, o lucro é resultado do valor cobrado pelo produto, mercadoria ou serviço, descontados os impostos, descontados os custos e descontado o que é despesa fixa. Então, eu posso ter lucro positivo e posso ter lucro negativo. Lucro negativo não existe, o nome disso é prejuízo, né? Mas assim, Magda, olha só. Quando a gente fala de indicadores, os próprios indicadores econômicos financeiros, aqueles que a contabilidade pode mostrar para o empreendedor, para o empresário, né? Dentro da contabilidade, nós podemos extrair muitos outros indicadores. Exemplo, indicadores de rentabilidade. Tá? Nós falamos do lucro, é um indicador de rentabilidade. A lucratividade é um dos indicadores. Mas nós temos um outro que é muito importante, que muitas vezes não é controlado, que é o retorno sobre capital próprio. Isso. Quanto que o empresário colocou de dinheiro no negócio e quanto que está dando de lucro quanto que está dando de retorno, né? E em quanto tempo ele terá esse retorno do investimento? Este valor, isso, né? É assim, e por que eu controlo isso? Por que a gente deve controlar isso? Porque assim, quando nós somos empreendedores, nós somos empresários, nós temos uma quantidade de risco muito grande. Nós temos o risco o risco trabalhista, nós temos o risco tributário, nós temos o risco do negócio não dar certo, então nós corremos vários riscos. O resultado deste valor aplicado, ele tem que ser melhor do que numa aplicação financeira. Com certeza. Então, este é o retorno sobre capital próprio. Quanto que a minha empresa, o meu negócio, é capaz de me devolver em cima do valor que eu botei no negócio. Se eu botasse numa aplicação financeira, eu ganharia mais, então só um pouquinho. Não vale a pena eu estar investindo nesse negócio. Então, este é um outro indicador que a contabilidade pode mostrar. Retorno sobre capital próprio. E nós continuamos falando só de indicador econômico-financeiro. Né? Tu vê que a gente nem entra em outros indicadores. Sim. Né? Um indicador importante para as indústrias, principalmente, né, é a imobilização do capital próprio. Quanto que eu botei de dinheiro na empresa e quanto deste dinheiro eu imobilizei. Ou seja, eu comprei máquina, eu comprei prédio, eu comprei veículo, eu comprei equipamentos. Né? Isto é imobilização. O que diz a boa técnica? Se eu imobilizo todo o capital próprio, eu vou precisar de recurso de outros para capital de giro. Isso aí, né? De terceiros. Né? Quando eu preciso de capital de giro de terceiros, né, eu começo a gerar uma despesa financeira muito grande, uma dependência grande
e eu gero um alto endividamento. Isso aí. Então, este é um outro. De novo, continuamos lá no balanço e na DRE. Tá? Endividamento. Grau de endividamento é outro indicador que está lá no nosso balancete, que a gente consegue extrair do balancete, que é o grau de endividamento. E é muito É importante. extremamente importante, até porque ele é análise, é um dos indicadores que é feito a análise do banco para nos emprestar dinheiro e dizer, com este indicador aqui, o teu juro vai ser 1,5, Isso. como tu tem esse indicador aqui ruim, o teu juro vai ser 2,5. Né? Isso, exatamente. Então, Porque nível ele não de sabe se vai endividamento. receber, né? Não sabe se vai receber. É, isso Exatamente. Quanto maior o risco que eu represento Isso aí. para alguém, maior E é a o maioria é a dos minha empresários não tem conhecimento disso, né? Isso, mas por isso é que a gente fala, né, para empresários, quando a gente fala para empresário, a gente está falando para empresário de qualquer porte. Sim, Nós não estamos exatamente. falando para empresário, só empresário grande. Né? Liquidez, índices de liquidez, a minha capacidade de cumprir com as obrigações. Então, quanto dinheiro eu tenho para pagar o que eu devo? Este é um outro indicador que a gente tem que controlar, importantíssimo. Né? E assim são vários outros indicadores. Quando a gente fala em empresa, né, em comércio ou indústria, principalmente em indústria, prazo médio de estocagem, quanto tempo eu tenho estoque para vender, quanto que eu estou investindo de dinheiro ali, quanto que eu estou dando de prazo para o meu cliente, quanto que eu estou recebendo de prazo do meu fornecedor. Vários são os indicadores. Né? Falando só de indicadores. Que a contabilidade pode ajudar o cliente a gerir, fazer gerenciamento, fazer gestão do seu negócio. Isso tudo tem na contabilidade. Dá para extrair isso de forma fácil da contabilidade? Dá. Se nós não tivermos, primeira regra, misturado pessoa física com pessoa jurídica, nós começamos a ter uma contabilidade clara, uma contabilidade que espelha a realidade da empresa e a partir dali a gente consegue fazer gestão econômica financeira, lembrando sempre, tem várias outras coisas que precisam ser medidas, mas a gestão econômica financeira, toda ela espelhadinha nas próprias demonstrações financeiras. Muito bem. Isso é importante, por quê? Porque quando tu percebe que a tua empresa não está indo bem, tu tem tempo para tomar as medidas, né, necessárias para que não aconteça o pior. Né? Então, o conhecimento, né, esse conhecimento com relação a isso, ou procurar alguém que entenda realmente de planejamento dos índices econômicos e etc., é importante para aquele empreendedor que está começando, aquele que já começou, né, para que ele tenha clareza naquilo que ele está fazendo. E claro, quando tu vai empreender, tu tem que ter domínio sobre aquilo que tu vai fazer, né? Exatamente, para não fazer um investimento errado, né? Por exemplo, se eu tivesse que colocar uma loja de roupas, eu ia passar fome, porque eu não sei vender roupa, entendeu? É isso que eu quero, não entendo nada disso, então não adianta eu ter um dinheiro, eu quero empreender, não posso me aventurar a fazer isso. Eu tenho que ter realmente, porque isso acontece muito, né, Nildo? Olha que coisa importante, Magda. Olha só. A Magda, assim, se eu colocar uma loja de roupa, eu vou morrer vender roupa, eu dou a roupa para a pessoa. Eu não sei vender roupa, né? Mas olha só, o empreendedor, o empresário, o bom empreendedor, aquele que tem visão de negócio, ele precisa ter a visão do negócio. Ele precisa vender isso eu te provoquei para te falar sobre isso. Ele precisa vender o produto do negócio dele? Não necessariamente. Ele tem que vender a visão do negócio. O bom vendedor, ele pode contratar. Então, ele pode contratar o bom vendedor. Ele estabeleceu, ele tem a visão clara do negócio dele. Ele sabe que aquele negócio é bom. Ele olhou para o mercado e disse, esse negócio é bom, mas eu não sei vender. Isso aí. Eu consigo contratar pessoas boas para vender. Então, eu vou conseguir atingir os meus objetivos contratando uma equipe com excelência em venda naquele produto que eu estou vendendo. É essa dica que eu queria dar, realmente. Então olha só, o empreendedor ele tem que ter visão. Isso aí. Né? Ele tem a visão. Ele olha para o mercado e diz, esse mercado precisa disso. Isso aí. Né? A partir disso, ele monta, ele estabelece os objetivos.
um dos objetivos dele vai ser muito claro: eu não sei vender o produto. Então eu tenho lá nos meus objetivos contratar pessoas de excelência para vender o produto. Pronto. Quantas pessoas? Vou medir de novo, né? Eu estabeleço a meta. Quantas pessoas eu preciso para vender este produto que eu não sei vender e para atingir o faturamento que eu estabeleci como meta? Então, olha só que interessante, né? Não, é interessantíssimo eu isso. tenho que... Eu vou montar uma fábrica de chocolate. Tô lá. Eu não sei fazer chocolate, né? Fui fazer um Mas passeio. Fui fazer um passeio lá nos Alpes Suíços. Nos Alpes Suíços. Nos Alpes Suíços. Eu achei que era em Gramado. Enxerguei uma oportunidade de negócio de um chocolate totalmente diferente, novo, inovador, não tem no Brasil. Venho para o Brasil e agora eu vou ter que saber fazer chocolate? Não. Eu tenho a visão. Aquele negócio, aquele chocolate no Brasil vai fazer sucesso. Por isso, isso e isso. Monto a estrutura. Quem é que vai fazer o chocolate? Eu vou contratar alguém que saiba fabricar o chocolate daquele jeito, naquela qualidade que eu quero. Então, olha só, não preciso saber produzir. E isso acontece, Magda, muitas vezes quando o empreendimento, isso de saber fazer, é quando eu sou empreendedor por necessidade. Então, quando é por necessidade, perdi o meu emprego, o que eu sei fazer? Eu sei fazer chocolate. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma fábrica de chocolate. O que eu vou fazer na minha fábrica de chocolate? Né? Eu vou fabricar chocolate e eu não vou gerenciar o meu negócio. Né? Então, essa é a diferença quando a gente fala de empreender por oportunidade. Olha só, o Nildo foi para os Alpes Suíços, enxergou um chocolate, viu que aquele chocolate no Brasil iria vender. Enxergou oportunidade. É diferente de o Nildo perdeu o emprego na Planejar, porque a Magda demitiu ele, perdeu o emprego na Planejar e vai abrir uma empresa de contabilidade e vai fazer contabilidade. Olha a diferença que existe entre uma coisa e outra. Quer dizer que aquele que empreende por necessidade nunca vai conseguir gerenciar o seu negócio? Não. Ele vai conseguir, ele vai buscar... Mas existe diferença, né? Isso, ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar aprender, vai demorar um pouco mais? Vai, mas ele também precisa fazer a gestão do seu negócio. A partir do momento em que ele começa a aprender, ele começa a enxergar diferente o negócio. Deixou de ser uma necessidade e ele começa a enxergar oportunidades. Vários são os exemplos de clientes nossos que ao longo do tempo foram crescendo em tamanho de empresa porque foram adquirindo conhecimento de gestão do seu negócio para que pudessem ter este crescimento de forma sustentável. Lembra que nós comentamos antes, né? Cresci e quebrei, né? Porque cresci de forma desorganizada, né? De forma desordenada, não consegui gerei lucro, mas não gerei caixa, ou nem lucro eu gerei, e aí a consequência não vou gerar caixa nunca, né? Então, vou acabar quebrando por causa disso, né? Isso aí. Muito conhecimento. Depois tu diz que tu não é professor, Nildo. Por favor, né? A vida nos ensina algumas coisas, né? Então a gente... levar informação, tu consegue transmitir de uma forma muito clara, muito lúdica, né? Então isso é um elogio que eu faço a ti, inclusive. Que é difícil, muito às vezes as pessoas falam sobre negócio, mas não conseguem ser didáticas, né? E tu é muito. Parabéns. Muito obrigado. Olha só, então, gente. Voltando para o nosso início. Gestão se faz com informação. Estabeleça de forma clara os objetivos do seu negócio. Quantifique o que você quer. Defina as metas. Meça constantemente aquilo que você definiu como meta. Quantos indicadores eu preciso para o meu negócio? A quantidade suficiente para que eu consiga iniciar uma gestão eficiente. Então, isto é trabalhar com informação. Lembra do que o Demi disse? Não se tem sucesso no que não se gerencia. Gerencie o seu negócio, conte com a Planejar para ajudar na gestão do seu negócio.
quanto o nosso sucesso depende do sucesso dos nossos clientes. Com certeza. Os nossos clientes crescendo, nós crescemos juntos, não tenham dúvida disso. Magda, comentário final. Bom, meu comentário final, né, acho que tu já falou tudo, mas eu quero reforçar, né, que quando tu tem o conhecimento, né, e tu consegue assimilar esse conhecimento e ter as pessoas corretas te orientando, né, e te ensinando e te dando a tua performance, desenvolvendo, na verdade, a tua melhor performance, não tem como dar errado. Então, contem realmente com a Planejar, estamos preparados para isso, né? E desejo sucesso a todo empreendedor, né, que ou está empreendendo ou que está pensando em empreender. Muito é bem. isso. Obrigado a todos, estamos encerrando o nosso Pode Planejar. Lembrando que as gravações ficam nas nossas mídias sociais, nos visitem no Instagram, no YouTube. Até o nosso próximo Pode Planejar. Obrigado.